Bom dia, a gente vai estar explicando sobre a acidose ruminal. Eu vou começar falando sobre doenças metabólicas. As doenças metabólicas, elas podem influenciar na produtividade e nos ganhos gerais das propriedades. São doenças que causam alteração no funcionamento geral do organismo, por alterações das reações químicas ou da velocidade em que elas ocorrem. Se manifestam em vacas leiteiras, principalmente nos períodos de transição. Este período ele é marcado por diversas alterações metabólicas e hormonais na vaca. O período de transição, geralmente, ele é definido entre o espaço de tempo de 3 semanas pré-parto e 3 semanas pós-parto. Então, é um período em que a vaca ela passa por várias alterações, várias mudanças, que ela não está muito acostumada. Então, é um período em que ela está se preparando para o crescimento final do parto, está se preparando para o crescimento final do feto e se preparando para o parto, para a lactação. Então, é um período que ela sofre várias transições, várias alterações, e com isso o seu sistema de defesa ele acaba enfraquecendo e tornando o animal mais predisposto a ter alguma dessas doenças metabólicas. Então, é uma fase bem crítica para a saúde do animal e é importante que os seus proprietários estejam sempre atentos e observando o animal nessa fase. Cada doença metabólica ela possui características e sintomas próprios. Então, para identificá-lo, é necessário fazer o acompanhamento dos animais. Nós vamos estar falando sobre a acidose ruminal. A acidose ruminal é uma doença metabólica geralmente aguda, decorrente da ingestão em excesso de alimentos hiperglicídicos, ou seja, de carboidratos. O nome já diz acidose. A acidose ela se dá pelo excesso de produção de ácidos graxos voláteis e ácidos lácticos, que acabam causando azia no animal, bastante similar com a azia que nós sentimos. Normalmente, o animal está acostumado com um tipo de alimentação, por exemplo, com o capim. Então, quando essa alimentação dele é alterada para uma alimentação, para uma dieta rica em carboidratos, faz com que as bactérias que o animal já possui no rumen, já possui presente no rumen, crie um excesso de bactérias. E esse excesso, ele permanece presente no rumen, porque as bactérias que já estão no rumen, elas são demandadas para alguma função, elas são aproveitadas de alguma forma. Já esse excesso, não, ele fica ali alojado no rumen e acaba gerando essa azia, essa predisposição no animal. Resumindo, a acidose ruminal é o excesso de ácido produzido no rumen. É caracterizado por perda de apetite, que muitas das vezes ela pode gerar até anorexia, né? Desidratação, diarreia, depressão e, quando não é efetuado o tratamento curativo, pode levar à morte. Por isso é muito importante que os proprietários estejam sempre atentos aos sintomas, a como os animais estão reagindo, observar nas suas fezes. E a acidose, ela também pode ser ocasionada quando os animais recebem silagem muito ácida por um período e em grandes quantidades. Bom, como já foi dito, a acidose ruminal ela é uma condição patológica associada com o acúmulo de ácido e a diminuição das reservas alcalinas no sangue e no tecido do animal. E ela pode se desencadear de duas formas: na forma clínica, clínica ou acidose subclínica. Na acidose clínica, ela é muito mais grave, pode levar o animal até o óbito. Na acidose clínica, ela ocorre de forma aguda e, em decorrência, a ingestão exagerada de alimentos ricos em carboidratos que fermentam rapidamente no rumen, aumentando a concentração dos ácidos láticos e dos ácidos graxos voláteis. Devido a essa alta concentração, há uma inibição dos Streptococcus bovis, ocorrendo a multiplicação de lactobacilos e aumentando a concentração do ácido lático. E aí ocorre a diminuição do pH, tornando o pH do rumen mais ácido, a
A acidez normal fica entre 6 e 6,2, e com esse aumento dessa metabolização, diminui o pH chegando a 5. Pode passar, por favor. E com isso, ela pode desencadear uma acidose metabólica, uma acidemia, uma desidratação, um desequilíbrio eletrolítico e alterações cardiorrespiratórias. Pode passar. Já na acidose subclínica, elas muitas vezes pode passar despercebida pelo proprietário, porque ela chega mais de mansinho, não é nada muito perceptível, né? Ela ocorre de forma aguda ou de forma crônica, né? Ocorre um alto consumo de matéria seca e aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta no rumen, elevando a concentração de ácidos graxos voláteis, estimulando a proliferação no epitélio das papilas ruminais e causando a paraquetarose. Ocorre uma menor absorção de ácidos graxos voláteis, aumentando a ocorrência de traumatismo e inflamações na parede do rumen. Na acidose subclínica, ela é gradativa, então tem uma contínua carga de ácido e pode reduzir a eficiência metabólica e desempenho geral do animal. Ao contrário da acidose clínica, né, que é algo muito mais perceptível, muito mais aguda, é muito mais grave. E aí a acidose subclínica pode desencadear a laminite e a redução de índices de gordura e associado ao aumento de proteína no leite da vaca. Pode passar, por favor. Aqui eu tenho uma imagem de uma das condições que pode gerar acidose subclínica, que é a laminite, que ocorre ulcerações no casco do animal. E com isso ele sente muito desconforto e muita dor. Pode passar, por favor. Aqui nessa imagem dá para a gente ver a ordem de como acontece, né? Primeiro aqui, aumenta o consumo de amido e outros carboidratos fermentáveis, aumentando a produção de ácidos graxos, diminui o pH, aumenta a osmolaridade. A acidose ela é caracterizada por esse aumentado de íons de hidrogênio, e o pH fica menor que 6. Aí diminui a digestão de fibra, lembrando que o animal foi injetado no animal uma alimentação muito rica em amido e carboidratos de rápida absorção, e aí diminui a eficiência no crescimento bacteriano. O pH diminui a 5,8, aumenta a produção de Streptococcus bovis e do ácido lático, aí ocorre a acidose subclínica, diminuindo a atividade enzimática e a morte dos protozoários. Quando o pH chega a 5,5, aí ele já está se agravando para chegar na acidose clínica, que é a acidose aguda. Aí ocorre o acúmulo de glicose e lactato e a morte bacteriana e liberação de endotoxinas. Pode passar. Os sintomas mais frequentes da acidose ruminal é caracterizada pela perda de apetite, chutar a barriga por causa da indigestão, salivação intensa, claudicação, respiração ofegante e ingestão de terra. Em alguns animais também podem apresentar timpanismo e atonice ruminal, que são sinais contingentes ao quadro clínico de acometimento do sistema digestório. A desidratação moderada é consequência da perca de líquidos decorrentes da diarreia, culminando na hemoconcentração observada pelo aumento de TPC e taquicardia. Em alguns casos de diarreia, as fezes elas podem apresentar
uma coloração acinzentada e se assemelhar à espuma. Também é possível identificar grãos pouco digeridos. Em quadros mais graves, ocorre também a desidratação severa, e além da depressão. Por conta disso, o tratamento, nesses casos, tendem a ser muito mais rigorosos para uma completa recuperação do animal. Também é possível identificar em exames clínicos valores de pH ruminal abaixo do fisiológico, que é caracterizado por 5,5 e 7. Eu vou falar agora sobre o tratamento da acidose ruminal. Por ser uma doença que acomete vários animais ao mesmo tempo e até mesmo ser confundido com uma doença respiratória, o interessante seria que os proprietários tivessem as pessoas que cuidam, né, dos animais, que tenham uma certa experiência para saber distinguir qual doença é qual, né, para fazer o tratamento corretamente. Até porque a doença, ela começa a partir do momento em que os animais, eles fazem a retirada dos alimentos, deixam o animal um certo período de tempo sem comer. Depois disso, eles acabam devolvendo a alimentação ao animal. O que acontece? Ele vai comer muito mais e com muito mais pressa do que ele tinha costume a comer, o que acaba gerando, né, a acidose ruminal. São diversos os modos de tratamentos e precauções que se devem tomar. Entre elas está o manejo adequado do coxo. O animal, ele sabe distinguir quando a comida ela é muito volumosa e é muito concentrada. O manejo nutricional, adaptação gradual da dieta. E o interessante também é evitar dar alimentação ao animal uma vez ao dia, sempre fracionando de 2 a 3 vezes. E também o tratamento, no caso, a melhor forma de evitar a doença é através da prevenção. O uso de probióticos à base de cepas são uma boa opção por ter uma direção, por agir diretamente no rumen, ao mesmo tempo que permite a formação de uma barreira de proteção nas paredes, e assim acaba protegendo o animal. E também no slide, né, temos algumas outras formas. É isso aí. Obrigada. Aí nós temos, deixamos umas referências bibliográficas para quem quiser dar uma olhadinha mais no assunto. Precisando, está aí, gente. Obrigada.